Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao início da nossa semana aqui de tecnologia. E essa daqui é a primeira aula, tá? De 4 aulas, tá? Então é dia 17, 18, 19 e 20. E por que que eu estou fazendo uma semana de tecnologia nessa data? 17, 18, 19 e 20 de outubro, tá? Por quê? Primeiro, uma coincidência aqui. Dia 18 de outubro é o aniversário do Alex. Quem que é o Alex? Eu, tá? Eu sou o Alex, criador de formação Java Web e outros cursos, criador do GDev Treinamentos, fundador, programador há mais de 15 anos. E logo depois, no outro dia, né, olha só a coincidência, no dia 19 é o dia do profissional de tecnologia, tá? Então eu faço aniversário um dia e no outro dia já é o meu dia do profissional, né? Primeiro meu dia pessoal como ser humano e depois o dia do profissional, tá? Que bacana, então eu decidi escolher essa semana para fazer uma série de aulas focado em tecnologia. E quando falo em tecnologia, qual que é o ponto que eu vou abordar? Primeiro, que é a carreira de programação. E eu vou dar um foco, um ênfase, tá? Para duas coisas, que é o quê? Você se tornar um programador, como ter uma carreira de sucesso nessa área de programação, o ecossistema Java e o ecossistema JavaScript. Esse vai ser o foco, tá? Então, o objetivo essa semana, além da comemoração, e se você já é um profissional ou vai se tornar um profissional da tecnologia, esse dia aqui do ano, 19 de outubro, é um dia para você comemorar, um dia da sua profissão, tá? O objetivo aqui da nossa semana, qual que vai ser? A gente vai aprender a potência do ecossistema em Java. Quando se fala ecossistema, são mais de 20 frameworks, ou 20 na verdade é muito pouco eu falando, são mais de 50 frameworks, ferramentas, etc. Eu vou mostrar o que é mais conhecido dentro do ecossistema, porque se a gente for mostrar tudo em detalhes, abordar tudo, não tem fim, né? Aí a série nunca acaba. Tá? A gente vai idealizar um plano de carreira de sucesso, tá? Para você como programador. Tá? Você fica perdido, não sabe o que tem que estudar, não sabe buscar um emprego, como que você tem que se portar, como que você tem que buscar oportunidades, o que você tem que se atentar ao trabalho para você poder evoluir em conhecimento, em profissional, para você ter um salário de 10, 15, 20, 30 mil reais daqui a alguns anos, tá? Vamos aprender aqui e entender o que as empresas buscam e esperam de você, tá? Não é simplesmente você aprender um pouquinho de Java, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de HTML e já sair querendo procurar emprego que você não vai conseguir, tá? Você tem que ter uma base sólida de conhecimento mínimo e aceitável para você despertar o interesse de uma empresa, tá? Aliás, se você não dá resultado, se você não sabe produzir ainda, porque você tem pouco conhecimento, então você não vale nada ainda por uma empresa, tá? Você não vai gerar resultado, tá? E empresas precisam de lucro, certo? E não vou ficar enrolando, eu já vou chegar com conteúdo e o nosso primeiro conteúdo será a famosa confusão. Qual que é a diferença entre Java e JavaScript? Bem, a semelhança é apenas parte do nome Java e JavaScript e um pouco da sintaxe e da semântica do código e execução, tá? O resto que são linguagens totalmente diferentes, são ecossistemas, plataformas totalmente diferentes, porém uma não existe sem a outra, tá? Existir até que existe, você consegue sim fazer sistemas inteiramente com Java ou inteiramente com JavaScript, porém
90% dos softwares une as duas, tá? O Java no back e o JavaScript no front-end, certo? Esse é o casamento. JavaScript, geralmente, ele fica o quê? No front-end, que são as telas do sistema, tá? Tudo que você tá vendo aqui, você tá me assistindo aqui por uma tela, certo? Então, isso é o front-end. Tudo que você vê na tela. Tudo que está na tela é manipulável através de JavaScript. E tudo que está por trás, tá no Java e tal, você não vê no back-end. Tudo que está por trás, o processamento que realmente faz tudo acontecer é o back-end, e geralmente vai ser na linguagem Java e seus frameworks, tá? E a gente vai entender aqui um pouquinho da diferença para você ter uma noção, tá? Basicamente, para quem está começando, é muito confuso, mas com o passar do tempo, ou então, na verdade, se você fizer um projetinho já, um projeto mais básico que eu ensino no meu treinamento de formação em Java, você já vai entender aonde que fica o JavaScript, aonde que fica o Java e como que é essa separação, tá? Você só precisa estudar um pouco e chegar no nível de construir seu primeiro projeto, um CRUD simples, tá? Para você já entender essa diferença. Primeiramente, a gente precisa entender a função de cada uma, tá? Vamos começar aqui pelo JavaScript. A função do JavaScript que fica na tela de um sistema, do aplicativo, tá? É deixar as telas do sistema dinâmica, tá? Com vida própria. Quando se fala isso, é o quê? Exibir e ocultar um componente, trocar componente de lugar, dar alerta, fazer validações, tá? Buscar informações no servidor e etc. e retornar para a tela, tá? Isso é deixar a tela viva. É totalmente quando se fala em sistemas, tá? O site ele já é uma coisa mais estática ali, travada, não tem essa iteração e etc, tá? Fazer requisições para o servidor e obter resultados, tá? O que acontece? Quando você clica no botãozinho, tá? Por exemplo, ali um botãozinho de comprar, tá? Tá ali numa loja virtual, você vai realizar uma opção de compra. Você vai clicar no botãozinho comprar, os seus dados vão ser pegos ali da tela através do JavaScript, vão ser enviados para um servidor, tá? Esse servidor, daí não interessa se é em Java, PHP, Python, etc. Vai receber esses dados, vai processar todo o pagamento, conectar com o banco, fazer toda a validação e retornar se sua compra foi aprovada ou não, vai retornar para a tela. O JavaScript vai pegar de novo esses dados e redirecionar você para uma tela de concluído, ou vai fazer uma validação e mostrar para você que não foi aprovada a compra e N coisas, tá? Interagir com o usuário e fazer as regras de negócio em tela sem o uso do servidor quando possível, tá? Então, quando se fala isso, é validar um dado, preencher um campo automático, esconder um componente, criar um componente em tempo de execução de forma dinâmica, tá? E ele não acessa o banco de dados diretamente, tá? O JavaScript que tem normal, o JavaScript de um site ou no front-end de um sistema, ele não acessa diretamente o banco de dados, sabe? Porque imagina, isso já é uma questão que é de segurança, porque senão alguém poderia de uma forma muito fácil injetar um script ali e acabar com o teu sistema, com o teu banco de dados, né? Então isso eles não fazem isso por uma questão de segurança, tá? Não acessa o banco de dados, então ele precisa o quê? Ou ele precisa do Java, ou ele precisa do PHP. Aqui falta uma vírgulazinha aqui, tá? Java, vírgula, PHP, Python ou Node.js para isso, tá? Ele precisa o quê? De uma linguagem de programação no back-end, e lá no back-end é onde vai acessar o banco de dados, processar, retornar para a tela, o JavaScript pega e mostra na tela, manipula os elementos HTML e mostra os valores, tá?
trabalha fortemente em cima da estrutura de HTML, tá? E dos dados em tela para mostrar os dados ao usuário, certo? O HTML ele é como se fosse o quê? O nosso esqueleto. Ele é o nosso esqueleto, tá? O JavaScript, ele é basicamente uma analogia como se fosse os nossos órgãos. Ele é o que dá vida. Ele dá vida, tá? Então, os nossos órgãos aqui seria o JavaScript, tá? O HTML seria o nosso esqueleto, tá? E a linguagem de programação back-end seria o sangue, que é o que dá vida, tá? A aplicação. E o CSS, tá? Seria a nossa pele, a nossa aparência, certo? Roda sempre do lado do navegador ou web do cliente, tá? Então, tudo que a gente vê em páginas web e tal, tem muito JavaScript rolando ali no meio, tá? Então, ele não depende de um back-end, tá? Sites, por exemplo. Sites são cheios de JavaScript e não precisa de um back-end ali amarrado, tá? Então, assim, o JavaScript, ele independe, você consegue executar ele ali apenas através de um arquivo de texto, ele já roda, tá? Dentro de um script, de um HTML, ele é muito fácil de ser usado no começo ali, para quem está começando a programar, tá? Ele roda sempre do lado do navegador ou web do cliente, quando não se usa, por exemplo, um Node.js no banco, tá? Aí vem a questão que nos últimos anos começou a aparecer tecnologias, por exemplo, como o Node.js, onde é feito com JavaScript, a base JavaScript, você consegue ter um back-end também rodando com JavaScript, tá? Daí você consegue ter uma aplicação completa apenas com o conhecimento de JavaScript. Não significa que é fácil. A complexidade é de acordo com o projeto. É basicamente a mesma complexidade de um sistema bancário feito em Java, é a mesma complexidade de um sistema bancário completo feito com Node e JavaScript, tá? A complexidade é a mesma, tá? E com o passar do tempo vão surgindo outras tecnologias e cada tecnologia ela tem a sua aplicação, tá? Não dá para colocar em todo projeto, não dá para se usar em todo projeto, certo? Entendemos aqui um pouquinho do JavaScript e a parte do Java. Vamos lá. O que o Java faria dentro de um projeto, tá? Basicamente, ele é o quê? No back-end é onde 90% de toda a regra e processamento de dados é realizado, tá? Então, imagina um sistema. Você tem um sistema simples. Quem faz parte da minha EAD, no caso, meu ambiente de estudo, aquilo ali é apenas 10% do que você vê ali na tela é construído ali com JavaScript e com HTML, com CSS, tá? 90% de tudo que precisa para funcionar o projeto, ele é feito no back-end, tá? Com Java, com Spring, com Hibernate, com JPA e etc, tá? Então imagina só, se você já acha às vezes grande um projetinho que você está vendo ali pela interface, então 90% ele é 90% maior por trás no back-end, tá? Que é onde realmente tudo acontece. Por que tudo acontece no back-end? Porque é onde existe estrutura, memória, poder de processamento, HD, rede, estrutura para poder processar dados, tá? E está ligado diretamente com o banco de dados, tá? De fácil acesso. E onde fica salvo também tudo, né? Nada fica salvo na interface, no front-end, tá? Então, no back-end é onde 90% de toda a regra de processamento de dados ela é realizada, tá? No back-end também é responsável, no caso aqui, se é feito em Java, né? No caso eu faço tudo em Java. No back-end que é o responsável por fazer qualquer integração entre sistemas, servidores, software e etc. Tá? Então, quando se fala assim, a gente precisa fazer uma integração entre os sistemas, vai ser no back-end. A gente precisa construir uma conexão de API, precisa trocar dados entre bancos de dados, vai ser tudo pelo back-end, tá? A gente precisa gerar relatório, a gente precisa fazer cálculo, processamento e etc, validações, tá? Tudo no back-end, tá?
Então ele roda, tá? O Java, no caso, ele roda o quê? Lá no servidor físico, tá? Físico ou virtual, só que o virtual ele precisa existir dentro de um físico também, tá? Fala virtual porque a gente consegue, ele simula outros ambientes dentro de uma máquina. Tá? Então, dentro do servidor físico, né, que você pode ser uma hospedagem, o seu computador local, o servidor de alguma aplicação e tal, ele é onde vai rodar com alto processamento e capacidade, tá? Então imagina assim, vamos supor, uma semana de promoções de uma loja virtual bem famosa. Vai ter 1 milhão de compras ali. Aquilo ali tem que ser um servidor com alta capacidade de processamento, muita memória, muito HD, muita rede, para poder aguentar todos os comandos que uma linguagem de back-end ou Java, ou Python, ou PHP, ele vai realizar, tá? No back-end também, onde processa todo tipo de operações e rotinas, tá, do sistema e software. Tudo que você imagina. Quando você clica no botão, tudo vai para o back-end para ser executado, tá? Tudo acontece no back-end. O front-end é só para mostrar o que está acontecendo, tá? No back-end também, é onde ele conecta diretamente com o banco de dados, tá? Então ali a conexão ela é próxima, ela é extremamente rápida, porque acessar o banco é uma coisa extremamente pesada dentro do sistema, tá? Então ele tem que ter o acesso rápido, extremamente rápido, ele tem que estar perto, ele está junto ali, tá? Existem casos que estão separados em servidores diferentes, mas o back-end ele está junto, a maioria das vezes ele fica perto do banco no mesmo servidor ali, tá? Então o back-end é onde ele conecta com o banco de dados, onde estão todas as informações, para todo tipo de operação e persistência de dados. Persistência é gravar, consultar, excluir, atualizar e etc, tá? É onde processa grande quantidade de dados, tá? A gente está tendo, por exemplo, estamos tendo aí as eleições para presidentes. Imagina processar 120 milhões de votos. Tudo isso é feito num back-end, tá? Num back-end que recebe e processa tudo isso dentro de um banco de dados, tá? É onde recebe as requisições do front-end, tá? Então, qualquer aplicativo que você tiver, tá? Você tem lá, tipo, um aplicativo no celular, tudo na tela, tá? Dá um player em um vídeo, tudo. A hora que você clica na tela, ele faz uma requisição ali para o back-end, é onde vai processar a informação e retornar para o front-end, tá? Então ali o back-end ele recebe as informações do front-end, processa e retorna a resposta para o cliente, tá? E no back-end também, ele é onde é responsável ali por toda a segurança, tá? Anti-hacker, ataques, rede, além da segurança de infraestrutura, de rede, que todo servidor envolve muitos softwares, muita proteção de rede, tá? Além do back-end, tá? O back-end também tem a sua segurança, tá? Ele vai ser feito ali, grande parte da segurança também, ele é feito ali no back-end, tá? Para se prevenir contra falhas e ataques e etc, tá? Então, entendam, essa é uma diferença quando se fala em sistema. Essa é a principal diferença que você tem que entender entre Java e JavaScript. O que cada um vai fazer, o objetivo de cada um, a função de cada um, o resultado que cada um vai dar no final, tá? Então, basicamente, JavaScript no lado do cliente, Java lá no lado do servidor, tá? Cada um fazendo a sua função, trocando informações, pedindo, processando, respondendo, pedindo, processando, respondendo e etc, tá? Agora nós vamos para o nosso próximo item da nossa semana de tecnologia, dessa primeira aula, tá? Dessa primeira aula, estamos aqui na primeira aula, vamos para o próximo item. Então aqui, onde, como, quando usar Java e JavaScript, tá? É muito importante você já ter essa noção, porque é mais complicado você ter que descobrir isso
trabalhando no dia a dia, você vai ter que pensar, raciocinar, ler muito, estudar, pesquisar, para às vezes descobrir que a solução está no resumo desse daqui, que está na sua tela, tá? Então, quando se fala numa aplicação aqui, de 10 a 20%, aqui eu coloquei 20 porque aqui eu lembrei na hora da minha EAD, tá? Que é basicamente isso. Então, de 10 a 20% ali seria um sistema, quando se fala em JavaScript e Java, a gente tem ali 10 a 20% a parte do sistema ali, uma parte é construída, 20%, 10% do software é construído ali usando JavaScript, e daí 80%, 90% todo em Java por trás, com Spring e seus frameworks, tá? E um complementa o outro, tá? Agora, onde, como, quando usar Java ou JavaScript? Tá? Isso daqui você tem que ter muita atenção nisso daqui, tá? Então, onde? Onde a gente já sabe que o JavaScript vai ficar sempre no front-end. Agora, como e quando usar? Vamos lá. Quando a gente precisa aqui manipular os elementos na tela, no HTML, você tem lá uma tela, qualquer tela, você precisa esconder um botão, mostrar, validar, você deixar uma tela dinâmica, esconder uma tabela inteira, preencher dados de uma tabela, tá, que vem do banco e tal, você pode precisar do back-end ou não, tá? Você já pode ter esses dados em tela, ou você pode buscar no back-end, tá? Então, assim, você pode manipular os elementos e deixar uma tela dinâmica sem precisar ter o back-end, tá? Com o JavaScript, você tem lá a rotina. Ah, como que eu manipulo todos esses elementos aqui na tela? Eu não tenho back-end. Não preciso do back-end. Então, é sempre com JavaScript, tá? O JavaScript, você vai conseguir fazer tudo manipulando cada elemento HTML na tela, tá? Agora, por exemplo, você tem lá uma telinha, vamos consultar um CEP, por exemplo, e você quer buscar em outro servidor, um servidor próprio do Consulta CEP, por exemplo, que tem vários. Você pode dar a volta, você pode pesquisar diretamente da página para um outro servidor que não seja o servidor do seu back-end. Tá? Então você, por exemplo, eu quero fazer uma requisição da tela para outro servidor, uma API, um web service, alguma coisa assim. Tá? Então você consegue fazer requisições de API por fora do seu servidor. Tá? Vamos supor que você tem o seu servidor. Então você tem o seu servidor. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, o seu servidor, o meu servidor da EAD, por exemplo, o servidor da EAD. E eu quero buscar em outros servidores, sem usar o meu back-end, buscar um CEP, por exemplo, consultar um CNPJ, tá? Eu consigo fazer da tela diretamente para um outro web service, sem consultar o back-end em Java, tá? Porque daí eu não preciso passar por ele. Se existe uma API de consulta CEP, por exemplo, que você pode buscar diretamente do navegador, buscar em outro servidor, você só passa a URL através de uma requisição Ajax, um jQuery ou Angular, tá? Com JavaScript. Criar animações em tela, sites, sistemas e demais, tá? Tudo que você vê de componente piscando, trocando cor, escondendo elemento, abrindo janelinhas, tá? São todas animações e você faz o quê? Com JavaScript, tá? E CSS, mas o básico de tudo ali é o JavaScript. Quer criar um elemento de forma dinâmica, um elemento HTML e adicionar ali ao corpo, com JavaScript, tá? Quer passar parâmetro entre telas, tá? Você tem lá telas diferentes, quer pegar parâmetro ali de uma tela e passar para uma outra tela, uma segunda tela, terceira tela, tá? Você vai carregar isso daí com JavaScript. Você quer ocultar, mostrar dados, abrir telas extras, capturar dados da tela, com JavaScript ali, tá? Ali no front-end, tá? Pode ser feito tudo que você imagina, tá? Mas quando você precisar de um banco de dados, tá? De informações de um banco, você vai precisar do back-end. Tá? Muito importante isso aqui. Pode ser feito tudo que se imagina. Somente, se você precisa agora acessar uma informação de um banco de dados,
você precisa de um back-end. Se for um software seu, tá? Agora, se você estiver acessando uma API que já está pronta, já existe em outro servidor tal, e você só precisa passar a URL, você pode fazer isso direto de dentro do navegador. Agora, se você tem um software, você tem o front-end e o back-end, e você está lá no seu front-end e você precisa consultar os dados do banco, é você mesmo que está conectando esse software, você precisa buscar no banco de dados, onde você já grava, consulta, edita, remove, etc. Tá? Aí você precisa o quê? De um back-end, tá? E daí a gente vem o quê? Para o Java. É aqui onde a gente entra na parte do back-end, tá? E daí, qual que vai ser a função do Java, Spring, Hibernate, etc. dentro do back-end, tá? Então a gente tem aqui o Java, que ele vai conectar diferentes sistemas. Quando você receber lá a tarefa, a gente precisa conectar ou transferir dados de um servidor para o outro, a gente precisa atualizar dados, precisa se comunicar com outro servidor de forma segura, etc., de forma automática, etc. Tudo vai acontecer no back-end, tá? Então, com o Java lá você vai conectar em diferentes sistemas, fazer integrações, web service, faz APIs também, tudo, a maioria 90% das conexões, trocas de informação, consumo de APIs, integrações, web services, funciona no back-end, são feitos no back-end, tá? Para processar grande massa de dados, tá? Em quantidade mundial em servidores, você vai usar o back-end com Java, tá? Ligação total e direta com o banco de dados e todos os dados de um sistema ou aplicação, tá? Lá no back-end com o Java é onde o Java vai ter todo o poder de buscar tudo que existe no seu banco de dados. Você vai fazer, tem o poder de programar tudo isso. Sistema, aplicação, software, segredo de justiça, tudo que você imagina dentro de um software, você vai buscar com o Java lá no back-end, tá? Precisa receber o pedido, uma informação. Recebeu lá os dados do cartão de crédito para fazer uma venda, por exemplo. Isso vai receber, isso é o Java que vai receber. Onde no back-end é onde vai processar 80%, 90% das regras de negócio de um sistema. É onde vai ser processado pela linguagem Java, com Spring, Hibernate, etc. Tá? É onde vai ser tudo processado e vai ser dado a resposta, tá, para o teu cliente. O seu cliente é lá o JavaScript, é a tela. Tá? E aí ele vai dar a resposta. Pode ser uma página com JavaScript, pode ser um projeto com Prime Faces, com Angular, pode ser um projeto com React, pode ser um projeto aí com Android, tá? E outras tecnologias e etc. Ele vai receber um pedido, vai processar a resposta para aplicativo de celulares, tudo que você imagina. É lá no back-end que tudo vai acontecer. Ele recebe, processa tudo e retorna, tá? Porque é no back-end que a gente tem capacidade de processamento, tá? Arquitetura, hardware, banco e a linguagem de programação fica lá no back-end para capacidade de processamento. Tá? Você precisa gerar um relatório, preciso gerar um gráfico, preciso fazer cálculo, preciso fazer tomada de decisões, automatizar, precisa fazer inteligência, segurança. É tudo lá no back-end, com Java, com Spring, com banco de dados, etc. Tá? Principalmente guardar, manipular e executar, processar informações e dar o resultado do pedido. Vai ser no back-end, tá? Bem, 100% de tudo que você vê pela tela, tá? Ele está no back-end, tá? Mesmo o front-end que você vê, ele tem que estar em algum lugar gravado para ele ser compilado ou exibido ali no front-end. Tudo que você vê está em um servidor de back-end, mas a hora que é carregado na tela, o que é JavaScript fica executando ali no front, no navegador. O back-end fica lá te esperando, fica esperando as requisições para processar, executar,
tá? E dar a resposta, tá? Então, isso daqui, para você que está começando, pode parecer um pouco confuso, mas isso daqui se torna extremamente natural, tá? Quando você vai aprendendo a profissão de programador, você já vai adquirindo experiência, criando projetos, trabalhando dentro das empresas, trabalhando no dia a dia, você começa a descobrir todos esses detalhes e a hora que é te dado uma tarefa, você já sabe o que você vai usar. Se você vai usar JavaScript ou se você já vai usar o Java ali por trás, tá? Por isso que você sempre tem que saber as duas pontas, tá? Que é o chamado full stack, onde ele sabe, domina todo o front-end, o back-end, o banco de dados e arquitetura, tá? E agora a gente vai para o nosso próximo item aqui dessa primeira aula aqui da nossa semana. Bem, qual que tem mais vaga ou mais mercado? Bem, simplesmente você já deve ter visto aqui agora que você deve saber os dois. Mas quando se fala em linguagem de programação de back-end, o mais importante sempre é o back-end, tá? Então vamos lá. Muito simples. Essa pergunta aqui, com certeza, todo lugar alguém faz essa pergunta todo dia. E quando você estiver num grupo e essa pergunta surgir, qual tem mais vaga ou mercado? Muito simples. Dica para acabar com essa discussão em qualquer grupo, tá? Manda todo mundo pesquisar no Google. Parar de inventar história, parar de especulação, parar de acreditar em mentiras e pegar e ver a resposta real aonde? No Google. Nos sites de vagas das empresas que estão contratando, tá? Então, vamos lá, vamos sem mimimi, vamos para o Google e é isso que você deve fazer sempre que você tiver alguma dúvida sobre linguagem, mercado atual, vagas e etc. Você sempre vai para o Google e você vai parar de acreditar em grupinhos que você vê por aí, que 90% do que falam em grupos por aí é tudo mentira. Você vai agora aprender a como buscar a verdadeira resposta quando se fala em programação. Então a gente vai para o Google agora. Bem, estando aqui no Google, aqui também temos, hoje é dia do professor também, por coincidência que eu estou gravando. Então nós vamos assim, ó, Java, vaga programador, ó. Vaga programador Java. Então, a gente tem aqui os primeiros sites que são de anúncios e tal. E eu vou colocar aqui no caso o Google ele está mostrando alguns empregos perto aqui da minha região, onde eu moro. Eu vou entrar aqui, eu vou abrir essa página. Eu vou entrar aqui nesse Programator, entrar aqui na Catu, entrar aqui no LinkedIn, entrar no GetHunter, entrar aqui no Indeed, InfoJobs, vaga, Glassdoor. Pronto. Aqui são lugares mais famosos assim para você buscar vaga, tá? É que é o seguinte, algumas vagas não está escrito a tecnologia, framework em si. Está escrito assim de forma muito genérica, por exemplo. Manutenção e implementação de um RP. Tá? Só isso, mas não fala. A linguagem principal é Java, então se você souber Java, é a base para tudo dentro desse ERP. Vamos ver outros aqui. Vamos ver, ó, se mostrar a descrição completa aqui. Vamos ver, bem, aqui está falando, ó, tem SQL, designs, padrão, pipeline. Aqui ele fala muito pouco da stack em si. Vamos ver essa daqui. Aqui já fala um pouco mais, versão de Java,
Jakarta, etc. Ah, aqui, ó. Isso aqui já fala bastante, ó. Jakarta, JPA, JB, JMS, Spring, etc. Tá? SQL, JPQL, que é JPA, tá? Git, GitLab, tá? Ferramentas de integração e etc. Beleza. Entendeu? Só que a base para tudo isso aqui é o quê? Java. Você viu que até agora não existe, né, nenhuma parte pedindo JavaScript. Mas o quê? Todo esse tipo de sistema, se eles têm um front-end, tá? E que tem, lógico, todo esse sistema, para ele poder ser usado, ele tem que ter um front-end. O que está escrito aqui nessas vagas é o que? É o 90% do que é mais importante. Né? É o que é 90% do sistema, que é o quê? Que é o back-end. Então, por isso que está escrito assim, as ferramentas, linguagens e frameworks de back-end. Tá? Mas com certeza, 100% desses projetos você vai ter também a parte do front-end e você vai ter que saber JavaScript. Tá? E aqui tem muitos outros, tá? Esse site aqui não é muito bom. Agora, esse site aqui do Programmerter, ele já é legal, ó. Vamos lá, ó. Então, ó, Java, Spring Boot, Java... Ó, Java, JSON já é JavaScript, tá? Quando se fala em JSON, você usa muito com JavaScript. Java, Python, Selenium, ó. Aqui a gente já começa a ver, ó. Angular... Você precisa saber JavaScript, CSS, layout, né? O Java em si, o JavaScript já está bem definido aqui, SQL TypeScript, tá? JavaScript, TypeScript, Angular, é tudo JavaScript ali misturado, e você já tem o Java no back-end, tá? E aqui você já começa, ó, Node é com JavaScript e já tem o Java aqui também. Ó, EJB, que também faz parte do ecossistema em Java, ferramenta de versionamento, Hibernate, que é Java, o próprio Java em si, o JSF, que é um MVC, que é do ecossistema Java também, tá? Uma SQL, que é um banco de dados. Java, React Native, que é JavaScript, tá? Aqui é JavaScript, tá? Outra vaga, Docker, Java, Kotlin. Kotlin aqui também ele é muito parecido com Java, né? Você pode misturar os dois. Um banco de dados, Spring Boot, que é tudo em Java. Que você já tem uma outra vaga, ó, que precisa do Java, o Java E, tá? As vagas elas não são muito escritas, tá? Específicas, o que é isso, qual que é os detalhes mesmo, tá? É bem genérico, é a linguagem Java e um pouquinho do ecossistema, porque é os principais requisitos que você tem que saber. O resto você vai ter que aprender no dia a dia. Então aqui você já tem JavaScript também, o Vue.js, que é um JavaScript, tá? Outro aqui, ferramenta de container, você já tem Java. Isso daqui, RESTful, é uma arquitetura, você faz com Java, faz com JavaScript, tá? Spring, que é Java, SQL, que é um banco de dados. Android, que é Java, API é arquitetura, o Git, ferramenta de versionamento, o Java em si, aqui é um padrão de desenvolvimento, arquitetura. Arquitetura, ferramenta, a própria linguagem. O Jenkins é uma ferramenta feita em Java, Maven, SQL. Tá? O Maven é usado em projetos para dependência, SQL, o banco. Daí você já tem Hibernate, etc. Só que tudo isso daqui, ó, algumas estão escrito o JavaScript. Algumas estão, tá? Algumas estão escrito o JavaScript, mas quase, assim, mais de 90% dessas vagas, a hora que você vai começar a trabalhar, você vai precisar também do JavaScript no front-end, tá? Mas você está vendo aqui que para você poder entrar no mercado de trabalho, é obrigatório você dominar o Java, por quê? As ferramentas em si do ecossistema, os frameworks, para você saber usar elas ou aprender, você tem que saber muito bem o Java, tá? E nas outras vagas também é a mesma coisa. As vagas elas não são muito detalhadas, tá? Mas ó, isso daqui é padrão, aqui são ferramentas que você usa através de Java também, em outras linguagens, tá?
Ó, a maioria, padrão, é o Java, parte do Java, testes são ferramentas. Aqui não especifica muito, mas com certeza, aqui ó, desenvolvedor Java, tá? Então qual que é a base para isso aqui? É Java, e com certeza você vai precisar do JavaScript, apesar de não ser especificado aqui, tá? Por quê? A gente pesquisou por vaga programador Java, então ele vai trazer as vagas de salário, tá? Que são sistemas mais empresariais, onde o Java é muito forte. E você vai ter vagas que vai estar escrito, ó, você tem que saber o Java, você tem que saber o quê? O JavaScript, o Angular, etc. Certo? E assim vai. A gente pode ficar aqui a vida inteira, mas é o mesmo sistema. Você já entendeu, já conseguiu pegar mais ou menos o esquema, como que funciona. Agora, se a gente trocar essa pesquisa aqui, ó, a gente for colocar vaga programador JavaScript, tá? Você pode ver, vamos entrar aqui em algumas vagas. Essa Programator aqui. Ó, ele já muda um pouco, tá? Você já foge, o ecossistema já muda um pouco. Então você vai ter JavaScript, TypeScript e Vue.js. Só que, porém, você vai começar a reparar que os salários em si são bem menores, tá? Quando se fala em Java, você vai ter lá salário de 15, 20 mil reais, 7, 8, 15, 20 mil reais. Por quê? O Java é uma linguagem de sistemas empresariais. Sistemas empresariais geram milhões e milhões e milhões por mês para as empresas. E aí a empresa tem caixa, tem dinheiro para pagar um salário bom. Entendeu? Porque também é complexo o sistema empresarial, tá? Dentro das empresas. Então você ganha mais também. Por quê? A empresa fatura com o software, porque ela tem os clientes, tá? E o software sendo complexo também, você vai ter um salário maior por isso. Quando você já procura por um programador tipo só do JavaScript, você não tem salários tão grandes, tá? Porque a maioria das vezes não são projetos, às vezes, empresariais, gigantescos. Esse assim já é, ó. Só que, porém, o salário não é grande, tá? Muda a stack um pouco, tá? Por exemplo, aqui, ó, não tem nada dizendo qual que é o back-end. Não tá dizendo. Aqui também não diz qual que é o back-end. Aqui também não diz qual que é o back-end. Só diz o que é o front-end. Aqui já tem o Java no meio, ó, tem, né, misturado aqui. Aqui a gente sabe que o back-end é Node, ó. O back-end é Node. Front-end vai ser todo em JavaScript e tal. Aqui a gente sabe que o back-end é PHP. Certo? Então, primeira coisa, você tem que escolher. Você não pode ficar atirando para todo lado. Você viu que se você souber Java e saber JavaScript, você abre as portas dentro do ecossistema em Java, você abre as portas. Se você souber JavaScript, também você vai ter as portas de um outro ecossistema do mundo só de JavaScript também. Porém, qual que é a linha de profissional de programador, de programação, que ganha um maior salário? É a linha de sistemas empresariais. Aí você entra o quê? Na linguagem Java. Tem que ter uma linguagem forte de back-end, tá? Para você ganhar um salário bom. Você tem que dominar muito bem uma linguagem de back-end amplamente usada, que é Java, Python ou PHP. Depois disso, pouco a pouco, você vai aprendendo o JavaScript no front-end, tá? Então, qual tem mais mercado? Você viu que é tudo mesclado. Porém, você tem que ter um foco, que é uma linguagem back-end, porque depois você vai aprendendo as partes de front-end, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo item da nossa semana.
né? Só para terminar aqui, já viram, finalizamos essa parte, agora a gente vai para o nosso próximo item. Tá? Aqui, qual tipo de arquitetura a usar Java e JavaScript? Tá? Isso daqui, só essa aula aqui que eu tô te entregando, só isso daqui vale 10 mil reais, tá? Só isso daqui de conhecimento. Que eu duvido alguém que te ensine isso daqui. Ninguém te ensina. Isso daqui é vivência de mercado real de programação. Tá? Isso daqui é o que você vai ter dentro das empresas de programação mesmo, se você quiser ganhar um alto salário. Durante muito tempo, a arquitetura MVC foi amplamente usada. Eu também, parte da minha EAD é MVC, outra parte é REST, porém dá para misturar também. Você consegue misturar e ter partes de um sistema todo em MVC, ou uma tela em MVC e outra parte em REST, dá para você misturar, fazer tudo. A partir do momento que você entende a arquitetura, você pode misturar elas, trabalhar com integrações, criar qualquer projeto. E isso daqui é um ouro, sabe por quê? Porque um sistema empresarial grande, quando ele começa a misturar um monte de tecnologia, um monte de arquitetura, você dominando tudo isso daqui, é onde vai te dar um salário de 15, 20, 25 mil reais. Tá? Anota isso. Então, qual tipo de arquitetura usar quando se fala Java e JavaScript, tá? Quando se fala em arquitetura MVC, tá? A gente vai ter lá, tipo, no back-end, a gente vai ter um Java, um Spring, Servlets, tá? E outros lá no back-end. Isso eu tô falando dentro da arquitetura do Java, tá? Do ecossistema do Java. E no front-end, tá? A gente vai ter o quê? Um JSF, um Prime Faces, um JSP. É muito usado, existem dezenas, milhares, milhões de sistemas ainda rodando com JSF, Prime Faces, JSP. E o back-end todo em Java, Spring Servlet, isso é muito comum. Então, se você for para o mercado de trabalho, você vai ver que você vai ter muito projeto assim ainda, tá? Que é uma arquitetura MVC. E nessa arquitetura MVC aqui, quando você usa JSF, Frameface, JSP e alguns outros no front-end, é muito pouco usado o JavaScript quando se tem essa arquitetura aqui, tá? Por quê? Porque o JavaScript ele é mais usado quando não precisa ter redirecionamento, tá? O MVC ele trabalha o que? Com redirecionamento, requisita, processa, retorna, requisita, processa, retorna, redireciona, requisita, processa, retorna, redireciona, tá? Para uma tela, etc. Ele fica rodando o MVC, Model View Control. Tá? E a gente usa muito pouco JavaScript quando a gente trabalha com essa arquitetura aqui do JSR, Primeface, JSP. Quando é com o JSP aqui, a gente consegue sim usar bastante o JavaScript aqui no meio, tá? Mas quando se usa Primeface, JSF, ele quase que anula o uso de JavaScript. É possível em algumas coisas, mas se anula um pouquinho. Tá? Agora, quando se fala numa arquitetura REST, é aí onde o JavaScript entra em peso, tá? Então você consegue criar sistemas completos só com o JavaScript no front-end e no back-end você pode ter o Java e o Spring e os Servlets, tá? Você pode ter ou outros aqui no back-end. E no front-end pode ser jQuery, JavaScript puro, Angular, React, Vue.js, que tudo isso daqui faz parte, esses três, Angular, React, Vue.js, faz parte do ecossistema JavaScript, tá? Já o JSF, o Primeface, o JSP, ele faz parte do ecossistema Java, do Java EE, Enterprise Edition, que é o Java Web em si, daí entra Spring, etc, tá? Então, quando você tem a arquitetura MVC, se usa muito pouco o JavaScript, quase nada, uma linha ou outra.
Quando se tem a arquitetura REST, é usado em peso o JavaScript, tá? Por quê? Existe uma desacoplação. O MVC, ele depende do front-end, depende do back, o back depende do front, eles são amarrados. Quando a gente tem uma arquitetura REST, tá? É desamarrado, você tem o front-end separado do back-end e a troca de informação aqui da REST API, dessa arquitetura, é tudo com JSON, tá? Então, assim, o JavaScript faz a requisição, vem aqui para o nosso back-end e retorna JSON daí e só recebe na tela, sem redirecionar, tá? Sem nada, tipo, a tela fica paradinha, só, né? E cada clique de botão que a pessoa precisa, sei lá, salvar, excluir, editar, imprimir um relatório, vai tudo lá para o nosso back-end, processa e retorna só os dados. Retorna só os dados, tá? E aí manipula com JavaScript ou TypeScript na tela. Já o MVC, ele precisava o quê? De redirecionamento. Ele era um pouco mais pesado, um pouco mais demorado. Então, aqui o uso de JavaScript é bem pouco. E na arquitetura REST é onde entra em peso mesmo, em massa, o uso de JavaScript, que fica do lado do front-end. E no back-end a gente tem lá o Java, Spring e etc. Tá? Entendemos isso, vamos lá para o nosso próximo item aqui nessa primeira aula aqui da nossa semana de tecnologia. Tá. O ecossistema Java e JavaScript, tá? Temos aqui ecossistema Java e JavaScript, tá? O que temos dentro de cada ecossistema? Lembrando, eu já tenho um alerta bem grande aqui, ó. Isso não é 5% de tudo que existe. Acontece que se você fizer uma pesquisa no Google, ecossistema JavaScript, você vai ter isso daqui como os mais encontrados dentro do resultado de pesquisa, que logo são os mais usados dentro das empresas. Se você pesquisar por um ecossistema em Java, você vai ter esses daqui como mais encontrados no resultado de pesquisa, logo mais usados dentro das empresas, tá? Só que isso não é nem 5% do que existe, tanta coisa que existe dentro do mercado de programação, tá? Só que não se desespera que você não precisa aprender tudo, você, né, apesar que é impossível, mas você tem que saber uma linha, você tem que dominar uma stack. Certo? Você tem que dominar uma stack, certo? Quando se fala no ecossistema JavaScript, esses frameworks aqui e muitos outros, eles são feitos 100% com JavaScript. O que é um framework? É um conjunto de métodos, tá, e padrões para facilitar o uso para desenvolver sistemas. Tá? Então, tipo, diminui 90% o trabalho. Alguns frameworks, né? Outros dificultam cada vez mais. Outros facilitam. jQuery, D3, React, Glimmer, Babel, né? Bootstrap, Angular, Ember, Vue.js e muitos outros são 100% JavaScript, tá? Quando você vê esses nomes aqui. Isso ficam sempre usados, ficam sempre presentes no front-end. No ecossistema em Java, você vai ter o mais famoso de todos, que é o que dá vida, a essência de todo o ecossistema em Java, o nosso Spring Framework, que dentro dele tem mais de 20 projetos, cada um tem a sua função e utilidade. Para tudo que se imagina de software, você tem dentro do ecossistema Spring também, então você tem ecossistema em Java, você tem ecossistema Spring também, de tantas ferramentas e funções que a linguagem, o framework te dá. Ele é um ecossistema onde tem tudo para tua vida ali de criação de software, tá? O Java EE em si, que o Spring já tem todo o Java EE por trás, todos esses nomes aqui, tudo isso daqui também é tudo Java. Você precisa saber Java para dominar todos esses frameworks, tá? Você precisa saber Java para dominar eles. E eles sempre são usados em conjunto, tá? Porque cada um tem uma função. Cada um
tem uma função. Um framework não faz tudo. Você precisa de vários frameworks para fazer um projeto, porque cada um faz uma coisa, tá? Então, dentro do ecossistema em Java, você vai ver os mais famosos, Spring Framework, o ecossistema Java EE, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, JPA Hibernate, Primefaces, Bootface, JSF, JSP, Apache e muitos outros, tá? Você tem tudo isso dentro do ecossistema em Java, tá? E isso não é nem 5% de tudo que existe, para você ter uma noção, tá, do que é esse mundo da programação, tá? E vamos para o nosso próximo item agora da nossa aula. Tá, o que as empresas esperam de você como um iniciante? Você está lá estudando programação, você começou ali como iniciante, e o que a empresa espera de você? O que ela espera de você? Tá? Não é simplesmente você estudar ali um pouquinho de Java, um pouquinho de JavaScript só e achar que você vai ser contratado. Não é isso. Tá? Você precisa se relacionar com pessoas, você precisa aprender a se virar sozinho, você precisa ter vários outros atributos que você não consegue em menos de um ano aprender tudo para entrar no mercado de trabalho de forma eficaz. Você não aprende tudo em menos de um ano, tá? E menos de um ano, na verdade, você vai ser estagiário, você vai iniciante, tá? Menos de um ano, você não consegue dominar todas essas práticas para ser aceito dentro das empresas. Mínimo de estudo, mínimo isso se você for rápido no aprendizado, se você for bom estudando em casa por cursos online, igual eu tenho, porque estudando em casa por cursos online ainda você consegue aprender 1000 vezes mais do que pela faculdade, tá? As faculdades hoje não estão te ensinando nada e você sabe disso. O que você precisa ter? O que as empresas esperam de você? Eu, Alex, estou buscando um emprego, mas o que a empresa espera? Primeiro de tudo, a gente já viu, você colocar lá no Google lá, vaga programador Java, você sabe que você tem que dominar Java, ou então vaga programador, você sempre vai ter uma linguagem foco, tá? Uma linguagem base para tudo, ou é Java, ou PHP, ou JavaScript, quando é Node, etc. Tá? Então você precisa dominar uma linguagem de back-end bem forte. Você precisa ser forte nessa linguagem de back-end. Por isso que você não pode ficar pulando de galho em galho. Você tem que focar durante muitos anos em uma linguagem de back-end para se manter no mercado de trabalho, até se estabelecer no mercado de trabalho, tá? Dominar uma linguagem de front-end. Então você precisa dominar uma linguagem de front-end. O que é? O que vai te colocar no mercado de trabalho de forma muito mais fácil é dominar o JavaScript. Por exemplo, o Java no back-end e o JavaScript no front-end, tá? É o que vai te colocar de forma eficaz dentro do mercado de trabalho. Dominar uma persistência de banco de dados. Tá? Dominar a persistência de banco de dados. Tá? O que é poder gravar, colocar dados num banco, consultar, excluir, que é onde fica tudo gravado. Dominar um banco de dados. Você precisa dominar técnicas de performance, tá? Um software, um sistema não é feito só de chama ali a função para salvar e acabou. A partir do momento que o banco vai ficando com muitas informações, precisa ter performance, senão o sistema trava e derruba o servidor. Você precisa dominar performance, tá? Você precisa ter determinação no aprendizado. Você não pode desistir enquanto você não aprendeu o que está ali na sua frente, tá? E você só para quando resolve o problema. Eu passava a noite sem dormir, dias, e eu não parava enquanto eu não resolvia o problema.
Até hoje, não teve nenhum problema que eu não resolvi. Até hoje, não teve nenhum problema que eu não resolvi. Eu resolvi 100% de todos os problemas. Não interessava se demorava um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês. Eu resolvia. Você tem que ter foco, você tem que ter coragem, mete a mão no código, atitude positiva, comunicação, para você poder tirar dúvidas com alguém, tá? E ninguém merece aquela pessoa negativa que fala que nada vai dar certo e desiste a qualquer momento, tá? Você tem que ter atitude positiva para você ser aceito por uma empresa, tá? Você tem que ter capacidade de ouvir. Você tem que ter capacidade de ouvir as outras pessoas para você entender uma linguagem de programação, entender um banco, entender um front-end, entender o requisito de um software, ouvir as pessoas da sua equipe, tá? Você tem que ter um autocontrole. Quando dá um erro na tela, não é o fim do mundo, você tem que ter autocontrole. Olhar o log de erro que deu ali na tela, no seu aprendizado de programação, deu um erro, você tem que se controlar, não vai se descabelar, não vai morrer, não vai querer se matar nem nada. Você precisa ter autocontrole e paciência para dar o start e achar o caminho para resolver o problema. Você tem que ser confiante, você tem que confiar em si para você ter psicológico para ir buscar, pesquisar no Google e no YouTube livros e outros cursos, outras pessoas, outros grupos, para você buscar a solução para um problema no software ali, tá? Você tem que ter uma capacidade de rápido aprendizado. Eu confesso que eu não aprendo muito rápido, mas você tem que pelo menos ser esforçado, tá? E a capacidade de aprendizado rápido você vai desenvolvendo com a experiência. Você tem que ter um raciocínio lógico e de soluções. Eu confesso também que no começo, quando eu comecei, eu não tinha um raciocínio lógico e de soluções assim, sabe, super extra desenvolvido. Fui desenvolvendo com o tempo, tá? Você tem que ser proativo, agir antecipadamente. Opa, tem uma parte para melhorar de um software, não fica deixando para trás. Ele vai voltar para você. Se tem um erro, corrige, mesmo que não te pediram. Tem um erro ali, você vai corrigir, você vai ter uma visão do que pode acontecer, de problemas que podem acontecer e antecipar e corrigir, tá? Independência e poder de pesquisa. Deu um erro ou então não sabe a solução para algum problema, tem que pesquisar a inovação, tem que pesquisar a tecnologia, tem que descobrir como que funciona o framework, tem que pesquisar o erro, um log, uma exceção, um problema que está dando ali. Você tem que ir para o Google, você não pode ficar no ouvido de cada um da equipe ali perguntando me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, que você vai ser demitido. Você tem que sentar no computador, ir pro Google e passar um dia, 2 dias, 3 dias pesquisando, aprendendo, testando, pesquisando, aprendendo, testando, pesquisando, aprendendo, testando, até você resolver, tá? Isso daqui é o que as empresas esperam de você como iniciante, tá? Como iniciante, por isso que você leva tempo para se tornar, você tem que modelar o teu psicológico. Não é basicamente aprender só uma linha de código ali e achar que vai conseguir emprego. Você tem que se formar como uma pessoa. E isso leva tempo para você se tornar um programador, tá? Beleza? Bem, dessa forma aqui, vamos para a outra aula nossa, tá? O nosso próximo item aqui dessa aula. Bem, há 15 anos atrás, quando eu entrei na carreira de programação, eu logo de cara já fui um full stack, tá? Já comecei como full stack. Por quê? Full stack é o que toda empresa quer. Full stack, ele é independente, ele não espera ninguém.
ele resolve tudo, ele cria tudo, ele faz tudo, porém o salário dele sempre vai ser maior, tá? A vantagem de ser um full stack, tá? É entender como as coisas funcionam. No back-end, no front-end, no banco de dados e na arquitetura. Então você é uma pessoa completa, tá? Então você não espera ninguém. Você, se tiver ali 4 pessoas na equipe, 3, por exemplo, 3, uma para fazer o front, 4 pessoas no caso, 4 pessoas na equipe, uma para fazer o front, outra para a pessoa fazer o back, outra para fazer o back-end, uma fazer a arquitetura. Se cada uma pessoa pegar, cada uma em níveis diferentes, e elas não se comunicarem direito, não tiver uma extrema organização, essas pessoas aqui, essas 4 pessoas vão demorar 10 vezes mais para fazer o mesmo projeto do que um full stack faria sozinho. Um full stack com conhecimento, ele sozinho, ele trabalha mais rápido do que 4 pessoas, ele entrega o produto 10 vezes mais rápido do que 4, 5 pessoas junto, tá? Por quê? Porque ele está fazendo tudo. Em 1, 2 segundos ele já sabe como que as coisas vão se comunicar, qual que vai ser o retorno, para onde tem que mandar, o que tem que fazer, o que tem que gravar, o que tem que validar. Ele já está fazendo tudo. Ele consegue entregar um software 10 vezes mais rápido do que uma equipe inteira. Se é uma equipe inteira onde cada um sabe só uma coisa, tá? Um fica dependendo do outro, um fica esperando o outro. O full stack ele já senta, ele faz tudo. Tá? Por isso que a empresa e você tem que ser um full stack, justamente porque a sua capacidade de ter sucesso na carreira, cara, vai aumentar 890%, 1000%. Se você for um full stack, você pode criar qualquer projeto também, você pode adquirir clientes e começar a ganhar muito dinheiro com o seu próprio software, porque você é um programador completo. Esse é o full stack, tá? Pensando nisso, você sempre vai se tornar um full stack. Se você quiser ter sucesso na carreira de programação, você terá que ser um full stack. Não interessa a linguagem de programação, você vai ter que ser um full stack se você quiser ter sucesso na carreira de programação. Tá? Coloque isso na sua cabeça. Pensando nisso, vamos para o nosso próximo item. Bem, a gente continuará na nossa próxima aula aqui da nossa semana. Essa nossa aula aqui, a gente ficou com, nossa, 1 minuto e 7 já. 1 minuto e 7. Tá enorme. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você estiver na minha plataforma, vai ter uma abinha de suporte para você fazer perguntas. Se você estiver no YouTube, você deixa aqui um linkzinho aqui embaixo, tá? Se você estiver no YouTube, se você estiver no Facebook, você comenta aqui também. Não interessa onde você estiver, deixa aí o seu comentário para eu saber o que você achou desse conteúdo que eu fiz hoje aqui para você, tá? A gente vai continuar na próxima aula. As próximas aulas serão menores, tá? A primeira aula aqui é muito conteúdo, muito esclarecimento, muito ensinamento. Na próxima aula vai ser um pouco menor, tá? Porque a gente vai começar a entrar um pouco mais em alguns detalhes mais separados. Esse aqui agora foi um apanhado geral. E nas próximas aulas, tá? A gente vai entender um pouco aqui do ecossistema Spring, tá? E do ecossistema Java EE. A gente vai ver um pouquinho o que cada módulo faz, o que cada parte do framework faz, tá? E vamos entender cada framework mais famoso dentro desse ecossistema gigante. O que você precisa aprender de essencial para entrar no mercado de trabalho quando se fala em ecossistema em Java, tá bom? E até a nossa próxima aula da nossa semana aqui de tecnologia.